Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago falando aqui a respeito da sabedoria, ele diz: porém, peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então perceba que primeiro a onda do mar, ela é arrastada. Quer dizer, ela é tirada do lugar. E depois acontece o quê? Ela é lançada de uma parte para outra. Levando isso para a vida espiritual, nós podemos dizer que é exatamente dessa forma que o diabo age, que é dessa forma que o diabo trabalha. Ele trabalha para quê? Para tirar a pessoa do lugar. O diabo quer tirar a pessoa do lugar. Que lugar é esse? O lugar da comunhão com Deus, o lugar do relacionamento com Deus, o lugar da vida com Deus, o lugar do serviço ao Senhor, o lugar no reino dos céus. É isso que o diabo trabalha para fazer, para tirar a pessoa desse lugar. Ele trabalha para tirar a pessoa desse lugar. E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai usar situações, ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, ele vai usar aquilo que a pessoa vê, ele vai usar aquilo que a pessoa ouve, ele vai usar aquilo que a pessoa sente, ele vai usar injustiças, perseguições, dificuldades, em tal, tal, tal. Ele vai usar tudo o que ele puder para tirar a pessoa do lugar. O mal trabalha para tirar a pessoa do lugar. Porque se ele conseguir tirar a pessoa do lugar, aí o seu trabalho é facilitado. Aí o seu trabalho é facilitado, porque acontece igual aqui a onda do mar. O vento arrasta ela, e depois que o vento arrasta, ele faz o quê? Ele lança ela de uma parte para outra, quer dizer, ele joga ela de uma parte para outra. Em outras palavras, o vento fica brincando com a onda, fica lançando ela de uma parte para outra. E não é isso que acontece, que tem acontecido com muitas pessoas? A pessoa estava lá firme, de pé, na fé. Aconteceu uma situação, uma injustiça, tal, e aí ela parou. Aí ela parou. Parou de fazer o que ela estava fazendo, parou de buscar como ela estava buscando, parou de orar como ela estava orando, parou de sacrificar como ela estava sacrificando, parou de renunciar como ela estava renunciando. Ela parou, ela saiu daquele lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, de vida com Deus. Sabe, só um exemplo, por exemplo, a pessoa servia muito a Deus, ela se dava muito para Deus. E aí começou a acontecer o quê? Começo, melhor dizendo. Aí alguém usado pelo Satanás falou coisas para essa pessoa. E essa pessoa que estava ali na fé, no fogo, começou a acontecer o que? Ela começou a dar atenção àquelas palavras, ela começou a parar. Ela começou a se deixar levar por aquelas palavras e começou a parar de servir a Deus, começou a deixar de fazer o que estava fazendo antes. Então, quer dizer, o diabo conseguiu tirar aquela pessoa daquele lugar que ela estava. Você vê que é uma coisa sutil, que às vezes a pessoa não percebe. Às vezes ela não percebe. Mas aquela situação, aquelas palavras que ela ouviu, tiraram ela do lugar. Tiraram ela daquele lugar. Ela estava se dando muito, mas aí alguém falou algo, usado pelo... Falou algo para ela, falou palavras, às vezes palavras duras, ou às vezes palavras de dúvida. Palavras que tentando causar dúvida na fé dela. E aí a pessoa acabou se deixando levar. Eu falo isso porque muitas vezes aconteceu situações semelhantes a essa, comigo. Né? Nós estávamos ali servindo a Deus, se dando para Deus, e isso, infelizmente, para muitos é um problema. Para muitos isso é um problema. Infelizmente, né? Não deveria ser, mas é. Para muitos isso é um problema. E a pessoa começa a fazer o quê? Começa a ficar incomodada, começa a falar, começa a procurar, sabe? Procurar brecha para poder falar alguma coisa. Só que aí, isso não pode nos tirar do que? Do lugar. Nós estamos ali servindo a Deus, se dando, se dedicando. E aparece um ousado pelo mal,
para tentar nos tirar do lugar. Porque, como falamos certas vezes e algumas vezes já e repetimos, o diabo não está preocupado com aquela pessoa que não fede nem cheira, que não faz diferença, que a natureza cuida. Ele não está preocupado com essa, ele está preocupado com aquelas pessoas que têm feito um estrago no inferno, que têm feito um rombo no inferno. O diabo está preocupado com essas pessoas. Então, contra essas pessoas ele se levanta, contra essas pessoas ele usa isso, aquilo, contra essas pessoas, para tirá-las desse lugar. Por quê? Porque ele está vendo o que elas estão fazendo no inferno. Ele está vendo o que elas estão fazendo. É como o exemplo que demos recentemente. O melhor exemplo, não, aquilo que está escrito, né? A mensagem que o Senhor Jesus, através de João, deu à igreja de Pérgamo, né? Havia um homem na igreja de Pérgamo, o nome dele é Antipas. O nome dele era Antipas. O Senhor Jesus chegou a chamá-lo de testemunha fiel. O que aconteceu com essa testemunha fiel? Ela foi morta. Ela foi morta pelos servos do diabo. Então é isso que o mal quer matar. Mas por que essa pessoa foi morta? E eu não estou falando de matar, às vezes, no sentido literal, mas matar espiritualmente. Porque hoje em dia não é mais a morte física, né? Hoje em dia o diabo quer matar espiritualmente. Porque se ele tentar matar alguém que está bem espiritualmente, a pessoa vai ser salva. Ele não é burro para fazer isso, né? Ele não é burro a esse ponto. Mas então ele tenta matar espiritualmente. Como? Através daqueles que são seus servos. Os usados pelo diabo mataram esse homem, que era a testemunha fiel do Senhor Jesus. Foi morto por quem? Pelos servos do diabo. E o diabo tem os seus servos nesse mundo, que ele usa para tentar matar as pessoas que são de Deus, matar espiritualmente, esfriar, enfraquecer, desanimar, tirar a pessoa do lugar. É como falamos no início, né? O diabo vai fazer de tudo para tirar a pessoa do lugar. Porque ele está vendo o que ela está fazendo naquele lugar que ela está. Você acha que o diabo quer que você tenha um lugar no céu? Ou melhor dizendo, você acha que o diabo gosta de ver você com um lugar no céu? Você acha que ele gosta de ver você ali na presença de Deus? De ver você tendo comunhão com Deus? De ver você servindo a Deus? De ver você se dando para Deus? Você acha que ele gosta de ver você desse jeito? Com certeza não. Então ele vai fazer de tudo para tentar tirar você desse lugar. Ele vai fazer de tudo. Mas aí a pessoa é quem escolhe, ela quem decide. Demos o exemplo aqui. Aconteceu diversas situações, mas qual que foi a minha escolha? Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar levando a palavra de Deus às pessoas. Essa foi a minha escolha. Então, quer dizer, o diabo veio para tentar me tirar do lugar. Mas aí eu continuei no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar de serviço ao Senhor. E isso vai acontecer até o final do caminho. Ele vai continuar tentando, ele vai continuar lutando. Porque ele quer me tirar desse lugar. Mas aí, a escolha é de quem? A escolha é minha. Aí eu tenho que continuar fazendo a mesma escolha. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar levando essa palavra das pessoas. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar me envolvendo com Deus e com as coisas de Deus. É isso. Porque coisas para tentar tirar a gente do lugar, pessoas vão vir. E não são poucas, não são muitas. Mas por que o diabo quer tirar a pessoa do lugar? Para fazer igual o vento faz com a onda no mar. Para ficar jogando ela de um lado para o outro. Para ficar brincando com ela. O que me faz lembrar daquilo que aconteceu com Sansão. Sansão tinha um voto com Deus. Em outras palavras, ele tinha um compromisso com Deus. E o diabo queria tirar esse lugar. Ou melhor dizendo, queria tirar ele desse lugar de compromisso com Deus. Então ele fez o que? Usou uma mulher. Usou uma mulher aparentemente atraente. E Sansão ficou o quê? Flertando com aquilo. Ele ficou flertando, ao invés de tomar cuidado, ao invés de vigiar,
Ele ficou flertando com aquilo. O que aconteceu? O diabo conseguiu tirar ele do lugar. Por quê? Porque chegou uma hora que ele falou qual era o seu segredo da sua força, que era o seu voto com Deus. E cortaram o cabelo dele. E depois que fizeram isso, vazaram seus olhos. E Sansão virou motivo de zombaria, de chacota entre os inimigos. Ele era jogado de um lado para o outro. Estava cego. Ele estava sendo jogado de um lado para o outro. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas que um dia eram usadas por Deus. Pessoas que um dia eram de Deus. Pessoas que um dia tinham comunhão com Deus. Pessoas que um dia arrancavam almas do inferno. Pessoas que um dia faziam estrago no inferno. Hoje estão sendo jogadas de um lado para o outro. O diabo está brincando com elas. O diabo está brincando com elas. Mas por quê? Porque ele conseguiu tirar elas do lugar. Ele conseguiu. É claro, escolha delas. Elas escolheram sair do lugar. Ele não foi uma coisa que ele impôs a elas. Ele apenas causou uma situação, fez uma proposta, usou alguém para tirar a pessoa do lugar, mas ela fez a escolha. Como demos o exemplo aqui, pessoas vieram tentar nos tirar do lugar. Mas aí nós fizemos a escolha de continuar no mesmo lugar. Não, eu vou continuar a servir a Deus, eu vou continuar a buscar, eu vou continuar. Porque se eu me manter no mesmo lugar, meu amigo, já era. O mal não vai conseguir fazer comigo aquilo que ele tem feito com muitos. Que é brincar. Porque o diabo fica brincando. Ele fica brincando com a pessoa até que chega uma hora que o quê? Que ele acaba com a brincadeira, acabando com a vida da pessoa. Matando a pessoa. Você vê que tem pessoas hoje que dá dó de você olhar para elas. Eu conheço pessoas, só para você ter uma ideia, que enchia ônibus. Enchia ônibus. Sabe esses ônibus aí? Elas enchiam esse ônibus de pessoas para levar para a igreja. Enchia ônibus. Hoje, o diabo está brincando com a pessoa. Está jogando ela de um lado para o outro. E ela, sem reação, sem, sabe? E a pessoa gemendo na mão do diabo. É triste. É triste, mas isso que ele fez com essa pessoa, ele quer fazer conosco, com nós que estamos de pé, com nós que estamos servindo. Como disse e repito, o diabo quer a cabeça daquelas pessoas que de fato têm servido a Deus. Ele quer a cabeça, ele quer arrancar a cabeça das pessoas fora. Ela quer a cabeça num prato, assim como aconteceu com João Batista. Ele quer a cabeça dessas pessoas no prato. Esse é o ódio do diabo contra aquelas pessoas que realmente são de Deus. Ele quer nos tirar do lugar. Para quê? Para depois ficar brincando com a gente. Para depois usar a gente como o quê? E depois, certamente, dizer para Deus, né? Falar com Deus, ó, tá vendo, ó, ele não te servia? Olha onde é que ele está agora. Olha como é que ele está agora. Porque há essa conversa. A palavra de Deus mostra isso. Com o que aconteceu com Jó. O diabo chegou e falou para Deus, Jó teme ao Senhor por causa daquilo que ele tem. Tira o que ele tem para ver se ele... Então, quer dizer, há essa conversa. E quando o diabo consegue derrubar uma pessoa de Deus e começa a fazer essa brincadeira de jogar para um lado, jogar para o outro, ele certamente chega para Deus, ó lá, tá vendo? Não era tua serva essa aí? Não era aquele que te servia? Olha ele aí onde está agora. É uma realidade triste. É triste até de falar sobre isso, mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que estão nessa situação. Que o diabo está jogando ela de um lado para o outro, está brincando com ela. E ela sem reação. E ela, sabe, é triste. Talvez você é essa pessoa. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você é essa pessoa. Você é essa pessoa que o diabo conseguiu tirar você do lugar. Ele usou uma pessoa, ele usou uma situação, ele usou
algo, não sei, te tirou do lugar. E hoje, você está sendo jogado, jogada de um lado para o outro, como se fosse um brinquedo do mal, como aconteceu com Sansão. Primeiro eu gostaria de falar com você. Aliás, antes de falar com você, eu gostaria de dar um alerta a todos que estão de pé, a todos que realmente têm servido a Deus, os que de fato têm servido a Deus, aquelas pessoas que realmente têm comunhão com Deus. Abra bem os olhos. Abra bem os olhos, porque o diabo ele quer tirar você desse lugar. Se você está salvo, salva. Se você está bem espiritualmente, se você está forte, se você está de pé, se você está na presença de Deus, que é muito mais do que estar numa igreja, o diabo ele quer tirar você desse lugar. E ele vai usar coisas que você nunca imaginou. Ele vai usar pessoas até que dizem ser de Deus para tentar tirar você desse lugar. Tome cuidado. Tome cuidado. Se tem uma coisa que eu aprendi, é não deixar ninguém tocar na minha fé. Eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé. E eu não vou deixar ninguém tocar nessa fé. Seja a pessoa que for. Porque a fé que está em mim, ela vem de Deus e não de homens. Então eu não vou deixar ninguém tocar nessa fé, na fé que está dentro de mim. É intocável. Eu tenho que proteger essa fé, eu tenho que guardar essa fé. Porque tudo que o diabo quer me tirar desse lugar. Então o que eu tenho que fazer? Proteger essa fé, guardar essa fé. Não permitir com que nada e nem ninguém venha me tirar dessa fé. A mesma coisa você que está firme, você que está de pé, você que tem aí servido a Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, vigie quem se aproxima de você. Vigie as palavras que você ouve. Vigie as coisas que você deixa entrar dentro de você. O mal ele vai tentar causar, ele vai usar situações, ele vai usar aquilo que você vê, como falamos, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, para tentar tirar você do lugar. Se tem algo tirando você do lugar, você tem que cair fora disso. Se tem um pensamento, se tem uma amizade, se tem uma pessoa tirando você do lugar, sai fora. Antes que isso realmente, se tem um sentimento, se tem um desejo tirando você do lugar, sai fora. Antes que isso realmente tire você do lugar. E aí você se torne a marionete, o brinquedo do diabo. Agora, se isso já está acontecendo com você, você tem a oportunidade de mudar essa situação hoje. O mal ele conseguiu de alguma forma te tirar do lugar, daquele lugar que você estava. E você sabe como é que era a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Você sabe onde você estava e onde você está hoje. Você sabe. Então, o que você tem que fazer agora? Tomar uma decisão. É fácil? Fácil é ficar caído, fácil é ficar caída, porque para isso não precisa fazer nada. E o mal ele vai trabalhar. Porque ele não trabalha apenas para derrubar, mas ele trabalha também para manter a pessoa caída. Porque ele não quer só derrubar. Não adianta nada o diabo derrubar uma pessoa e a pessoa se levantar. Então ele não quer só derrubar. Ele quer manter a pessoa que caiu caída. Ele quer manter você que caiu caído, caída. Mas quem decide se você vai ficar caído ou não? É quem usou alguém para te derrubar? É quem usou alguma situação para te derrubar? É o mal que decide isso? Não é você. Hoje você pode se levantar. Hoje você pode se consertar. Hoje você pode se reconciliar. E acabar com essa palhaçada. E acabar com esse circo do inferno. Então se você quer isso, tome essa decisão. Tome essa atitude agora. Pare de fazer o que você está fazendo de errado. Se afaste dessas pessoas que você estava se envolvendo. Deixe para trás esses sentimentos de mágoa, de ódio, de raiva contra quem quer que seja.
Faça isso nesse momento, tome essa decisão. Porque o único que está sendo prejudicado, a única que está sendo prejudicada com isso, é você. É você. Talvez você não está querendo dar o braço a torcer, mas quem está perdendo é você. O que você tem que fazer é sair desse lugar em que você está, lugar de ódio, de raiva, lugar de pecado, lugar de esfriamento espiritual, enfim, e voltar-se novamente para Deus. Porque Deus, ele aceita você. Deus, ele está chamando você para voltar. Mas aí você precisa tomar a decisão de parar de fazer o que você está fazendo. E se voltar de verdade para Deus. Para que você volte ao lugar de onde você veio. Você volte de onde você saiu. Voltar àquele lugar de comunhão. Voltar àquele lugar de salvação. Voltar àquele lugar de serviço. Onde você serviu, onde você se dá. Voltar a esse lugar. O mal conseguiu tirar você do lugar. Mas você pode voltar para esse lugar. Ele não pode mais voltar para onde ele sai, de onde ele sai. Ele um dia era anjo. Hoje ele é o quê? Diabo. Ele pode voltar? Não pode. Mas você pode. Você pode. Você pode. Você pode ter feito o inferno. Você pode ter feito tudo que for. Você pode voltar para o lugar de onde você saiu. Você pode. Se você tomar uma decisão. Então, se você quer isso, tome essa decisão. De a partir de hoje buscar Deus de verdade. De a partir de hoje mudar de verdade. De a partir de hoje esquecer o que passou e recomeçar. E aos poucos se recuperar. Aos poucos e voltando àquele lugar em que você estava. Não se preocupe com título, com isso. Não, se preocupe primeiro com a sua alma, com a sua salvação. Se preocupe primeiro em se consertar com Deus, em fazer as pazes com Deus. E a partir daí, comece a andar, dê um passo, outro passo, daqui a pouco outro passo. E quando você vai ver, a cada passo, a cada degrau, você vai subindo. Você vai evoluindo, você vai crescendo. E daqui a pouco você está no mesmo lugar. Às vezes no lugar maior. Mas é preciso que você, primeiro, cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Porque o que o mal mais quer é a sua alma. Ele tirou você do lugar por causa do quê? Por causa que ele quer a sua alma. Então agora, o cuidado que você tem que ter é com o quê? É com a sua alma. É com a sua alma, é com a sua salvação. Tenha esse cuidado, tenha esse zelo pela sua salvação para que você não venha se perder, como infelizmente tem acontecido com muitos. Esse erro foi cometido uma vez. Eu acredito que você entenda que você não deve mais agir dessa forma. Você deve tomar cuidado para que isso não venha mais acontecer com você, para que isso não venha mais se repetir na sua vida.